Voltamos aqui para falar sobre pressão atmosférica. Esse vídeo, né? Eu encurtei o outro, então eu comecei explicando sobre pressão atmosférica, mas acabei parando para não ficar também um vídeo tão longo, né? 15 minutinhos tá bom para um vídeo. Aí a gente vai finalizar essa parte aí agora sobre pressão atmosférica. Então falei com vocês que o nosso planeta, né, ele vai ser envolvido por essa camada, né, de ar, que nós vamos chamar aí de gases, né, de atmosfera, tá? E essa camada ela vai estar aí, vai sofrer influência também da gravidade, né? A gravidade vai atrair essa camada e esse ar ele vai pressionar a superfície. A pressão exercida pela coluna de ar na superfície nós vamos chamar aí de pressão atmosférica. Tá? Então, a pressão atmosférica é essa pressão exercida pela coluna de ar, né, pela camada, né, de ar sobre a superfície. Tá bom? O que eu disse para vocês também é que essa coluna de ar ela será maior em áreas de baixa altitude. Quero dizer, tá aí o exemplo Santos e São Paulo, que em áreas de baixa altitude a pressão atmosférica ela será maior do que em áreas de altitudes mais modestas, ou melhor, de maiores altitudes, tá? Então, áreas de maiores altitudes terá aí pressão atmosférica menor, tá bom? Então, prosseguindo, é, então nós vamos ter aí o conceito, tá? É a medida da força exercida pelo peso da coluna de ar contra uma área, tá? É um conceito aí que eu já tinha comentado com vocês, tá? E aí a gente vai falar nessa parte do vídeo sobre a relação entre temperatura e pressão e outras questões também que eu vou mostrar aqui para vocês. O terceiro ponto aí que eu coloquei, quanto mais elevada é a temperatura, menor é a pressão, aí a gente vai ver também sobre essas questões. Mas antes, eu queria mostrar essa figura, antes de entrar nessa relação entre temperatura e pressão. Mostrar para vocês que eu também posso explicar que essa pressão é maior em altitudes modestas, né, em altitudes menores, né, porque há uma maior quantidade dessas moléculas de ar, tá? A atração que a gravidade exerce faz com que em baixas altitudes tenhamos aí uma maior concentração de gases, uma maior concentração de moléculas de ar em altitudes mais baixas. Então a pressão ela acaba sendo maior nessas altitudes. Em áreas mais elevadas, nós vamos ter aí uma menor quantidade dessas moléculas. Então elas vão estar em menor quantidade e, é claro, mais afastadas. Daí a resistência do ar até vai ser menor. Tá bom? A gente pode pegar alguns exemplos no futebol, em regiões de elevadas altitudes, quando o Brasil, por exemplo, vai jogar contra algumas seleções que utilizam essa estratégia de jogar em altitudes, né? Os jogadores já são mais acostumados. Os jogadores têm um hábito de chutar de fora da área. Chutar de fora da área porque a bola ganha uma maior velocidade, o ar tem menor resistência. E o goleiro, geralmente, dos goleiros brasileiros não estão acostumados com esse tempo da bola, tá? Então eles aproveitam disso, eles sabem que isso é uma vantagem que eles têm. Fora a questão da própria respiração, né? A dificuldade para respirar para quem não está acostumado em elevadas altitudes. Então essas moléculas estão mais afastadas. O ar oferece menos resistência e também dificulta a questão da respiração, tá? Então são alguns pontinhos que eu queria deixar aí claro para que vocês pudessem também ter essa linha de explicação, né? É, a pressão também vai aumentar porque essas moléculas vão estar mais próximas, atraídas pela gravidade. Isso faz com que a pressão ela aumente. Continuando, a relação entre temperatura e pressão. E observamos aqui, quando eu me refiro a inverno nessa parte da figura, eu estou falando da Ásia, tá? A inverno na Ásia fica assim, verão na Ásia fica deste modo, tá bom? Só para a gente entender, para não ficar confuso. Vamos continuando aqui. O que acontece, pessoal, é que temperatura e pressão são
poderíamos utilizar aí são inversamente proporcionais. Eh, Quando a temperatura aumenta, a pressão tende a diminuir. Quando a temperatura baixa, a pressão aumenta. Isso porque à medida que a temperatura ela vai reduzindo, à medida que a temperatura vai reduzindo, a, a pressão atmosférica, à medida que a temperatura vai diminuindo, as moléculas elas vão se aproximando mais, então vão exercendo maior pressão, certo? Temperatura reduzindo, há uma maior aproximação das moléculas de ar e elas vão exercendo maior pressão uma em relação à outra, tá bom? Ótimo. Então, primeiro momento. Segundo, o ar, quando ele está mais aquecido, essas moléculas se movimentam mais, elas se afastam mais e vão se movimentando. A gente viu isso mais ou menos em temperatura, lá quando eu falei do elemento temperatura, o elemento climático. Então, elas se afastam mais. Com isso, a pressão acaba se tornando menor, tá? Então, inversamente proporcional, temperatura baixa, a pressão eleva, porque essas moléculas vão estar pressionando, elas vão ficar mais próximas e vão se pressionar mais. Aí a gente tem aqui, nessa primeira parte da figura, alta pressão na Ásia quando é inverno. Exatamente, temperatura ficou mais baixa, a pressão ela se eleva. Isso acontece aí nessa parte do continente asiático, especialmente aqui no sul, na região da Índia, né, que a gente vai pegar mais como exemplo. E o que é que acontece? Entendam que o ar ele circula dos centros de alta pressão para os centros de baixa pressão. Ele sai de alta para baixa pressão. Já que aqui em alta pressão ele quase não vai ter espaço, em baixa pressão ele tem mais espaço, então ele circula para essas áreas. Ok? Ele se movimenta para essas áreas. Isso vai gerar o que a gente chama de vento, né? O vento é o ar em movimento. E o ar, ele vai se movimentar de acordo com essas diferenças no gradiente de pressão, tá? A diferença de pressão é que vai fazer com que o ar se movimente. Então, isso é importante. Observe então que nós temos alta pressão no continente asiático e baixa pressão ali ao sul da linha do Equador. A linha do Equador, ao sul da linha, nós temos uma pressão mais baixa, porque é verão aqui ao sul da linha do Equador, tá? Quando é inverno aqui, no norte do Equador, é verão no sul. Então forma-se centros de baixa pressão no sul do Equador e alta pressão no norte. Aí a gente vai ter esse movimento do, do ar, né? Do continente para as partes aí mais ao sul, tá? Para o Oceano Índico, para outros continentes também. Isso faz com que nessa região aqui no sul da Ásia, na Índia, durante o inverno, a região passe por um período de estiagem, tá? São secas durante o período de inverno, tá? No verão, isso se inverte, tá? Porque a temperatura aumenta na Ásia, no verão da Ásia, tá? A temperatura aumenta, então forma-se um centro de baixa pressão atmosférica e atrai, né, o ar de centros de alta pressão. E o resultado disso é que muito desse ar, né, vai passando, vem do Oceano Índico e vem carregado de umidade, o que provoca as chuvas de monções, tá? As chuvas de monções. As monções são esses ventos, né, é, periódicos, vamos dizer, certo? Sazonais, ventos sazonais, eles mudam de direção de acordo com as estações, tá? Como nós estamos vendo aqui. No inverno sopra do continente para o oceano e no verão do oceano para o continente, o que faz com que é, o, no continente chova bastante, tá? Eu tive uma aluna, por exemplo, que fez intercâmbio na Índia e que ela comentava, ela mandou um vídeo e para as outras colegas, né? E aí elas mostraram para mim das chuvas lá, né? Chovendo bastante durante o período de monções, né? A gente tinha comentado isso em aula e ela acabou mandando bem interessante,
tá? Então são chuvas muito fortes mesmo durante esse período. Então é algo que prestem muita atenção. Eu peguei esse exemplo porque é algo que cai nos vestibulares, tá? Então muita atenção nisso. Lembrar que o ar se movimenta de alta pressão para baixa pressão. E recordar da relação aí inversamente proporcional entre temperatura e pressão atmosférica. Recapitulando, temperatura alta, pressão baixa. Temperatura baixa, pressão alta. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Aqui nós finalizamos a parte de elementos do clima. E aí começaremos no outro vídeo a parte sobre fatores do clima. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.